Casa está assistindo? Aleluia. Estamos gravando aí pelo Facebook. Algumas pessoas têm assistido o nosso culto. Melhorou inclusive, viu, filho? Melhorou aqui, eu acho que ficou melhor. Algumas pessoas têm assistido, glória a Deus. Que você possa ser ricamente abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Irmãos, vocês que estão aqui, projeta para mim, por favor, filho, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Nós primeiro começamos a falar hoje, na ministração de oferta, nós falamos sobre esta viúva pobre que ofertou tudo que ela tinha. E nesta noite, o que Deus quer da nossa vida é o nosso coração. Ele quer que você oferte a sua vida no altar dele. Porque Deus, antes de olhar a nossa oferta, Ele olha para nós. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 4, sobre Caim e Abel, a história de Caim e Abel, quando você vê que eles foram ofertar, cada um trouxe a sua primícia para ofertar para o Senhor. Capítulo 4, versículo 4 de Gênesis, diz que atentou o Senhor para Abel, primeiramente para ele, e depois para a sua oferta. Isso significa que Deus, Ele primeiro olha para o teu coração, para a tua vida, para depois Ele olhar a semente que você apresenta, porque Ele sonda a nossa mente e coração, como o Salmo 139 diz, e Ele sabe a motivação do nosso coração, o que nós queremos apresentar para Ele, e com certeza, a fidelidade é uma via de mão dupla. Quando você oferta ao Senhor com o coração, Ele vem e retribui, Ele derrama as bênçãos do céu sobre a nossa vida. Por que eu estou voltando na viúva pobre, na oferta da viúva pobre? Porque eu quero ministrar nesta noite sobre algumas viúvas, e eu creio que não vai dar tempo de falar sobre todas, porque eu separei para falar sobre 4, mas já falamos da primeira, vamos entrar nessa segunda que está, a viúva do profeta Eliseu ali, 2 Reis, capítulo 4, vamos ver o que tem a palavra do Senhor para acrescentar na nossa vida aqui. O azeite da viúva. Acompanhe, você que está sem Bíblia, no telão. A mulher de um dos discípulos do profeta clamou a Eliseu: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? E disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. E disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas, e elas a enchiam. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: trazei-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrar, vivei do resto. Você pode dizer glória a Deus? Aí você que está aqui, você que está em casa, coloque a mão no seu coração e você repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, que a tua palavra seja uma profecia na minha vida, uma palavra para desatar a minha vida,
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. De vez em quando você que está aqui, você dá um glória a Deus aí, para mim ver que eu não estou sozinho, tá bom? Aleluia. Você em casa aí também vai dando glória a Deus. Queridos, eu separei para falar sobre viúvas. E ser viúva, hoje são tempos difíceis para as viúvas. Você imagina, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, e ainda ser mulher, naquele território. Por que, pastor, você está falando isso? Primeiro, você ser mulher, já significava que você não tinha a admiração e o respeito de todo mundo. Porque naquele tempo, a mulher não era valorizada naquelas terras, naquele tempo, não era valorizada como ela deveria ser. Se hoje muita mulher reclama que não tem valor, imagina naquele tempo. E você ser mulher e não ser valorizada no mesmo nível que o homem, é complicado, é difícil. É por isso, coloca, Nicolas, para mim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, por favor, filho. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Ser mulher, respeitada no mesmo nível que o homem, era difícil naqueles tempos. Porque assim, eu vou explicar para você, era mais ou menos assim. Se o homem ele estivesse vindo com o seu caminhão, com o seu carro, na frente, na cabine, só cabia uma pessoa, e ele estava com a sua mulher na cabine. Atrás ele estava carregando boi, estava carregando gado, estava carregando porco, o que fosse, qualquer animal ele estivesse carregando. Se um amigo pedisse carona, ele parava o carro, mandava a mulher lá para trás e colocava um amigo do lado, para você entender a desonra e a mentalidade de alguns naquela época. Não eram todos, mas a grande maioria tinha essa mentalidade, esta visão errônea, que a mulher ela tem sim que ser respeitada e valorizada, claro que tem, né? Nossas mulheres precisam ser honradas e valorizadas sim. Esse texto que eu pedi, é porque eu me lembrei que não tem muito tempo eu conversava com um irmão de uma outra denominação, aonde ele perguntou, nossa, naquele dia eu mostrei para ele o nosso canal, e ele viu, eu não lembro qual das mulheres estava ministrando, e ele falou, nossa, lá na tua igreja as mulheres pregam no altar? Eu falei, prega? Qual o problema? Não, porque lá na minha igreja a mulher não sobe no altar. Eu falei, mas por quê? Não, porque a Bíblia fala que a mulher tem que ficar calada. Aí eu peguei esse texto onde ele pegou esse texto, que está escrito, pode colocar, filho, por favor. Paulo escrevendo aos Coríntios, está escrito assim, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. 35. E se querem aprender alguma coisa, pergunte em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Aí a pessoa olha esse texto e fala, puxa, mas pastor, ele está falando, está, mas é um texto isolado, tem um motivo, tem um porquê desse texto, e eu vou explicar. Porque muitas pessoas pegam apenas um texto, por pretexto, não examinam o contexto, e aí sai falando besteira, heresia. Você tem que entender o porquê. Paulo falou isso aos Coríntios, e eu quero dizer, viu, Guilherme, os corintianos deu trabalho para Paulo, viu, vou te falar, viu, o pessoal que deu trabalho é esses corintianos. Aí, por que ele disse aqui aos Coríntios? Paulo, ele estava dizendo porque, como eu expliquei que a mulher, ela não tinha uma honra ao mesmo nível do homem, de repente, Paulo ia ministrar em algum lugar, Paulo era o pregador, né, do momento, ele ia ministrar em algum lugar, aí lotava a sinagoga, lotava o espaço onde Paulo iria ministrar. Quem tinha privilégio de entrar e assistir a ministração? Os homens.
As mulheres, se dessem, entravam e ficavam lá no fundo. E se não desse, ficava para fora. E mulher, você sabe, mulher, a mulher é curiosa. Então ela ficava assim, muitas vezes gritando lá do outro lado: marido, o que ele está falando? Eu não estou escutando. Porque naquele tempo não tinha microfone, não tinha caixa de som, tinha que ser no gogó. E elas não escutavam, e elas ficavam falando, e o que ele está falando? Aí o pessoal, psh. Aí Paulo deu esse puxão de orelha. Mas por causa desse motivo, não significa que as nossas mulheres têm que ficar caladas, não. Mulheres, vocês são bênção na obra de Deus, vocês são bênção para nós. Continue deixando, se permita Deus usar a tua vida de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Vocês são boca de Deus, profetiza de Deus. Eu me orgulho quando eu vejo uma mulher sendo usada, ou no altar, ou lá na rua, não sei, na obra de Deus. Eu me orgulho quando eu vejo Deus usando poderosamente a vida de uma irmã minha. Fico muito orgulhoso. Então continua. Então você ser mulher já era complicado. Você ser viúva complicava mais ainda. Aí ficava mais difícil, né? Você era tratada como cidadã de segunda classe, quando você era mulher e viúva. Muitas vezes a viúva era ignorada por muitos. Alguns passavam e nem paz do Senhor não dava. Não dava nem uma saudação. Alguns, com certeza, quando via, mudava até o trajeto, pulava para outra quina, para outra calçada, só para não cumprimentar, porque era ignorada. E para completar, pobre, sem dinheiro. Aí fechou, né, a conta, né? Mulher, viúva e pobre, aí a pessoa estava na roça. Essa era a situação de algumas mulheres que a gente encontra na Bíblia, viúva, que aqui é onde nós lemos, aonde Deus trabalhou no coração e na vida delas, aonde nós aprendemos com ela. Esta que nós estamos lendo aqui, o azeite da viúva, é mais uma. Eu não sei se eu vou conseguir falar sobre a viúva de Naim e sobre a viúva de Sarepta, não sei se vai dar tempo. Se não der, eu falo numa outra oportunidade. Mas vamos aqui no azeite da viúva, essa que tratou com Eliseu. Esta mulher, ela precisava de um milagre na vida dela, urgente. Quem que está aqui e precisa de um milagre, diz assim: eu sou o primeiro, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu sei que você também precisa, você que está em casa, eu sei que você precisa. Esta mulher, ela não precisava só de um milagre, ela precisava de um grande milagre na vida dela. Ela tinha urgência de um milagre. E talvez eu estou ministrando aqui, você também precisa de um milagre urgente na tua vida. Mas nessa noite o Senhor vai derramar sobre a tua vida um milagre. A resposta que você precisa, nesta noite o Senhor vai trazer em nome de Jesus. E falando de milagre, eu estou lembrando da aula de segunda-feira. O tema da aula da escola de segunda-feira foi fé. Nós conversamos sobre fé. E na oportunidade, eu contava um pouquinho sobre um grande homem de Deus chamado Kenneth Hagin, um pastor americano. Infelizmente ele já dorme no Senhor, ele não está mais conosco, mas ele foi promovido para a glória, está junto com Jesus hoje. Mas enquanto ele estava aqui, ele foi muito usado por Deus, principalmente em maravilhas, em milagres de curas. Ele tinha muita fé. Eu até contei para os alunos que em uma das situações que eu li, em um livro dele, ele tinha tanta fé que ele chegou em um congresso que ele fez, tinha um jovem sentado numa cadeira de roda, e aí Kenneth Hagin chegou para ele e falou assim: olha, você tem fé que se eu orar você vai se levantar dessa cadeira e vai sair andando? Aí ele falou assim: pastor, eu não tenho fé não. Aí o pastor Kenneth Hagin falou assim: tudo bem, você não tem fé, mas eu tenho fé por mim
e por você, a minha fé vale por nós dois. Pegou na mão dele e saiu correndo pelo altar. Ou ele corria, ou ele era arrastado. Aí ele começou a correr. E foi uma explosão de glória a Deus, aleluia. Uma das coisas, entre tantas, que Deus usou este homem de Deus. Ele morreu em 2003, setembro de 2003. Setembro agora de 2021 vai fazer 18 anos que ele dorme no Senhor. Mas ele foi muito usado em sinais e maravilhas, em milagres. O texto aqui que nós lemos sobre o azeite da viúva nos mostra uma viúva com pelo menos 3 sérios problemas na sua vida. Primeiro, está no versículo 1, que ele diz assim: o meu marido, o teu servo, morreu. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas esse marido desta viúva, ele servia a Eliseu, ele era um dos profetas de Eliseu, e ela está falando para o profeta Eliseu: o meu marido, teu servo, morreu. E aí você imagina, o coração desta mulher devia estar em pedaços. O amor da vida dela, o provedor, o sacerdote da sua casa havia morrido. Ela não tinha mais o seu marido ao seu lado. Então, o primeiro problema que ela enfrentava era de ordem emocional. As suas emoções estavam abaladas. Segundo problema que ela enfrentava, de ordem financeira. Por quê, pastor? Porque o seu marido morreu e deixou dívidas. E veio o credor, ela diz aqui no texto: o credor está vindo cobrar dívida, e eu não tenho como pagar. E sabe por que ela está passando um apuro? Porque ela não podia dar o calote. Naquele tempo, o credor vinha e cobrava, mesmo que o marido tinha morrido, ele cobrava da sua viúva, da sua esposa que ficou. Se essa esposa não tivesse como pagar, o credor, ele pegava os bens, ou pegava os filhos. Foi o caso que queria levar os filhos dela. Por quê? Porque esses filhos iriam trabalhar para ele, para pagar a dívida que o pai deixou. Ô pastor, então, o primeiro é ordem emocional, o segundo, ordem financeira. E qual o terceiro problema? Jurídico, uma ordem jurídica. Por quê? Talvez você fale assim: mas pastor, isso é desumano, a pessoa pegar e levar os filhos para botar para trabalhar, isso é desumano. Só que a lei da época dava razão para o credor fazer isso. Ele tinha o aval, ele podia fazer isso, ele podia pegar os filhos, levar, porque a lei dava esse direito. Então você perceba que esta mulher, ela precisava urgentemente de um milagre na vida dela. E aqui ela nos ensina como nós devemos provocar um milagre na nossa vida. Como então, pastor? Primeira coisa que ela fez, o que foi o primeiro passo, ela procurou a pessoa certa. Diga assim: procurar a pessoa certa. Você já percebeu que quando a gente está no apuro, a gente atira para todo lado? A gente procura agiota, a gente procura cheque especial no banco, a gente procura todo mundo. Esquece de primeiramente dobrar o joelho e procurar Deus. Primeira coisa, a gente esquece de buscar a Ele, que tem resposta para tudo na nossa vida. Em primeiro lugar, você tem que se derramar, você tem que chorar, você tem que buscar a face e o favor de Deus, é a primeira coisa. Segundo lugar, você tem que ir atrás da tua cobertura espiritual. Deus, Ele constituiu pessoas neste mundo que são pais e mães espirituais da tua vida, que oram por você, que têm um bom conselho, um conselho bíblico, uma boa palavra, que são pastores e líderes, que estão orando, mentoreando vocês, que estão pedindo para Deus desatar a sua vida, estão de braços abertos para liberar sobre vocês, sobre a tua casa,
a paternidade, a unção de Deus, o desatar do Senhor sobre a tua vida. Mas, como pastor, eu vou dizer para vocês, eu vou falar da minha laia, não vou falar vou falar da minha laia. É triste porque nós somos os últimos a saber. Há um tempo atrás, esse casal nem está mais vindo na igreja, mas há um tempo atrás, o irmão ligou para mim falando assim: pastor, me ajuda. Eu falei: o que aconteceu? Minha esposa foi embora de casa e se separou de mim. Aí eu falei: mas o que você quer que eu faça agora? Não, eu quero que você me ajude. Eu falei: mas agora que separou? Porque com certeza isso já vinha de tempo. As brigas, as discussões já aconteciam. De repente até a ameaça de sair de casa já rolou. A pessoa esperou acontecer para depois pedir socorro? A pessoa chama quando está na UTI toda entubada: me ajuda. Não, deu os primeiros sinais, já chama o líder: olha, vamos orar, me ajuda, vamos orar junto comigo, me aconselha aqui, o que eu faço? Não tem que esperar aos 45 do segundo tempo para você pedir ajuda. Eu falei para ele: meu querido, eu posso até procurar te ajudar, mas agora você tinha que ter me chamado, quando você começar a brigar, quando de repente alguém falou: vou me separar, vou sair fora, vou para casa da minha mãe, você já tinha que chamar a gente, eu e minha esposa, para a gente sentar, para a gente orar, para a gente trabalhar com vocês, de repente levar para um encontro de casais, uma rede, mas trabalhar no coração. Aí isso não teria, talvez, muito provável, isso não teria acontecido. Então as pessoas deixam para procurar só quando a coisa já aconteceu. Entenda que a cobertura não é ela que tem que ir atrás de você. Você busca a tua cobertura. Imagine que hoje está chovendo, o dia está chuvoso. Quando você está andando e começa a chover na tua cabeça, é o ponto ou é uma cobertura que vem para você, ou você tem que entrar debaixo do ponto de uma cobertura para se proteger da chuva? É você tem que dar o primeiro passo. Quando você está doente, é o médico que te chama, vai lá e fala: você está doente, eu vim aqui te medicar, diagnosticar? Não, você vai até o médico. Você nunca vai ver o médico, né? Quando tem algum problema, imagina, você nunca vai ver essa situação que eu vou dizer agora. Você sentado no sofá da tua casa, mudando de canal, aí no dia da coleta do lixeiro, ele entrar dentro da tua casa e falar assim: aí, tem lixo aí que eu vim buscar? Não, você que tem que pegar o lixo e colocar para fora, aí ele leva. Então o primeiro passo, diga assim: sou eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu der o primeiro passo, com certeza a resposta vem, aleluia. Se eu der o primeiro passo, vem, pode ter certeza. E ela fez o certo, ela procurou a pessoa certa. Uma outra coisa que ela fez, e quando ela procurou a pessoa certa, e eu aprendo aqui com ela, é que Deus não tem limites para nos abençoar, aleluia. Deus não tem limites, aleluia. É coisa sobrenatural, é de uma maneira abundante que Ele quer abençoar a nossa vida, aleluia. Você sabe me dizer por que o azeite parou aqui? Será que ele parou porque foi a capacidade de Deus de abençoar acabou? Não. O nosso Deus, Ele é poderoso, tremendo. O nosso Deus, Ele está sentado sobre um trono de glória. O nosso Deus, Ele abre o mar, Ele para o sol. O nosso Deus, Ele faz profeta passear no ventre de um peixe grande, sem machucar o profeta. O nosso Deus, Ele chama as estrelas pelo nome. O nosso Deus, Ele sabe
onde mora a luz. O nosso Deus, Ele conhece o peso dos ventos, Ele sabe onde está enterrado os tesouros nas neves, Ele pega a água do mar na concha da sua mão, aleluia. Ele sabe quantos cabelos tem em cima da tua cabeça, aleluia, glória a Deus. Você está dando risada que eu sou careca, né? Aleluia. Mas Ele é poderoso. Então Deus não tem limite para abençoar a sua igreja, abençoar a tua vida. Sabe por que o azeite parou? Foi porque as vasilhas acabaram. Você percebeu isso? Foi porque as vasilhas acabaram, porque o profeta deu a ordem de comando: vai, pede vasilhas emprestadas, e não pede pouco não, pede muita. Porque quem determina o limite da bênção na minha vida sou eu, é você, aleluia. Eu estabeleço até onde eu sou abençoado, é o meu posicionamento, a minha atitude perante Deus estabelece, glória a Deus, porque a impossibilidade, ela é a plataforma de Deus abençoar a nossa vida, não tem limites para Ele. E aí, versículo 7 aqui, já terminando, aqui está dizendo assim, a viúva foi até o profeta e perguntou no versículo 7, ela disse assim: beleza, profeta, está aqui o azeite, e agora? O que eu faço? Depois que o azeite cessou, parou de descer, ela falou: beleza, está aqui, e agora o que eu faço? O profeta disse assim: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e o que sobrar, vive teus filhos e você do restante. Eu acho que você não entendeu, deixa eu falar mais uma vez. Ele disse assim: olha, ela estava numa situação, igreja, estava numa situação difícil, ela não sabia o que fazer, e aí, num dia para o outro, porque Deus é assim, quando lá em Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é isso. Hoje você pode estar passando por uma situação difícil, mas amanhã é outro dia, e Deus, Ele é capaz de reverter essa situação contrária na tua vida, mudar essa situação, e trazer para você a bênção, a vitória, a resposta que você precisa. Ele é capaz disso, Ele pode isso, aleluia. E o profeta disse: vai, vende o azeite, paga toda a tua dívida, e o que sobrar, viva você e seus filhos do resto, do restante. A mulher, ela adquiriu em Deus uma aposentadoria, ela não tinha onde cair morta, mas aí Deus chegou na vida dela, e a situação dela mudou, ela recebeu uma aposentadoria. Aí você fala assim: mas como? Com azeite, pastor? Deixa eu te explicar o valor, a importância do azeite nessa época. Aí esta expressão viver do resto vai fazer sentido para você. Quando você lê em 2 Crônicas capítulo 2, quando o rei Salomão começa a construir o templo, o tão famoso templo de Salomão, o glorioso e magnitude ali, aquela magnitude toda, aquele templo maravilhoso que Salomão construiu, né? A gente tem uma igreja aí, aqui em São Paulo, que fez um templo semelhante, muito bonito, só que perto do de Salomão ainda não é, né? Eles tentaram fazer uma cópia, mas o de Salomão era muito, a gente passa até, fica assim, né? Fica assim maravilhado, porque é bonito. O de Salomão era muito mais bonito, né? Glória a Deus. E ele, para construir esse templo, Salomão importava ouro fino de Ofir,
para construir esse templo. Ele trazia prata da Arábia. Salomão, ele trazia cedro e marfim do Líbano. Salomão, ele trazia mão de obra especializada da cidade de Tiro. E ele trazia cavalo de raça do Egito para montar, fazer tudo isso. E você sabe como que Salomão pagava tudo isso? Com azeite. É só ler 2 Crônica, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, que você vai ver tudo isso. Ele pagava com azeite. E o que eu estou dizendo? Que a partir de uma botija, Deus colocou uma fonte de riqueza na mão daquela mulher. E esta noite, eu quero que você, pelo menos para uma pessoa, você profetiza aí, ó. Eu profetizo vasilhas cheias na tua vida. Eu profetizo vasilhas cheias. Eu profetizo na tua vida vasilhas cheias, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor, eu vou viver os teus milagres. Eu vou viver, Senhor, os teus milagres. Aleluia, glória a Deus. Meu filho, coloca um louvor no computador, deixa Deus te usar. Eu até queria falar mais sobre outras viúvas, mas não vai dar tempo. Principalmente porque a viúva de Naim e a viúva de Sarepta tem muita coisa sobre essas duas. E eu não posso falar em 5 minutos, não consigo. Eu preciso de pelo menos, no mínimo, uma meia hora para falar de cada uma. E é pouco ainda. Eu preciso de pelo menos uma meia hora. Então eu vou deixar você com um gostinho de quero mais. Só passei mel na tua boca. Na próxima quarta, se Deus permitir, eu estarei aqui, ou uma outra oportunidade, eu não sei, que Deus permitir, e nós vamos continuar, e nós vamos falar sobre essas duas viúvas, a de Naim e a viúva de Sarepta. Eu prometo, fica aqui e vou pagar essa dívida para você e para você também que está assistindo nosso canal. Vamos ficar de pé?